Vocês estão vendo a tela? Não. Não estão vendo? Peraí, então houve alguma falha aqui. Deixa eu de novo. Ah, não tá. Tá, não, foi falha minha. Não foi da minha. Estão vendo agora? Sim. Ah, tá bom. Então tá. Estão vendo? Tudo bem? Sim. Tá bom, então tá, obrigado. Então, vamos continuar o que a gente começou a ver na aula passada, tá? Então, a gente viu um exemplo bem simples, mas que é parte de um comportamento bem mais geral, e a gente entendeu o seguinte: para você, o que nos interessa é saber o comportamento de uma cadeia de Markov, x, n, quando n representa o tempo, né? E quando o tempo é longo, né? O n é grande. Tá? Então, a gente viu que saber isso significa, basicamente, entender o comportamento de uma matriz P elevado a n. P é a matriz das probabilidades de transição. Porque P elevado a n me diz como que eu passo de uma distribuição inicial qualquer para a distribuição no tempo n, tá bom? Então, na aula passada, a gente viu um exemplo bem simples, em que tinham dois estados, e a gente viu que quando n era grande, quando n vai para o infinito, P elevado a n se comportava, convergia para uma matriz que tinha as duas linhas iguais, no caso era 2 por 2, né, porque o espaço de estados tinha dois elementos, tá? Uma matriz com as linhas iguais, essas linhas representam um π estrela, que era uma probabilidade, que satisfaz essa equação. Π estrela vezes P é igual a π estrela. Onde aqui nessa equação você entende o π estrela como um vetor linha e está multiplicando o P. Então, o π estrela do outro lado é um vetor linha. Né? É uma equação de autovetor, né? O autovetor 1. Tá? Vamos lembrar um pouquinho o que a gente fez, tá? Deixa eu lembrar aqui, que eu sempre me enrolo um pouquinho aqui com essa... Aqui eu... Lembrando aqui para vocês, como é que a gente fez? Então, no exemplo da aula passada, a nossa P era essa aqui, certo? Você tinha dois estados, você pula para o outro estado com probabilidade P, quando você estava no estado 0, a gente chamou de 0 e 1, e quando você estava no 1, você pulava para o 0 com probabilidade Q. Então, era uma situação bem simples, 2 por 2. Tinha essa P. Bom, e nós estávamos olhando o caso, não o caso degenerado, quando P igual a Q igual a 1, ou quando P igual a Q igual a 0. São os dois casos degenerados, que não interessam muito. Estava olhando os outros casos todos. Nos outros casos, o módulo de 1 menos P menos Q vai ser sempre menor que 1. Tá? Então, quando você está nessa situação, você pode pegar a matriz P e diagonalizar. Vai ter uma matriz Q, que quando você fizer Q menos 1 vezes P vezes Q, vai dar uma diagonal. Uma matriz diagonal que vai ser essa que está aqui, que vai ter 1 e 1 menos P menos Q na diagonal, que são os autovalores da matriz P, certo? Bom, então você vai ter essa relação aí, Q menos 1 vezes P vezes Q igual a D. Bom, uma matriz diagonal é muito fácil você elevar a potência, você simplesmente tem que elevar as potências dos termos da diagonal. Tá? Então, é conveniente você pensar no P igual, né? Você tem essa equação aqui, você multiplica por Q à esquerda e multiplica por Q menos 1 à direita, vai virar essa que está aqui. P é igual a Q vezes D vezes Q menos 1. Tá bom? Então, P elevado a N
quando você fizer essa matriz por ela mesma, você vê que vai ficar o Q menos 1 vezes Q vai cancelar, vai dar identidade, o Q menos 1 vezes Q do outro lado também, então vai ficar uma coisa bem simples, porque vai ficar P elevado a N é Q vezes D menos 1 vezes Q menos 1, né? E D elevado a N é essa matriz aqui, com as entradas 1 e 1 menos P menos Q na diagonal e 0 fora. Quando eleva isso a N, é muito simples, é 1 elevado a N, que é 1, e 1 menos P menos Q elevado a N. Como 1 menos P menos Q tem módulo menor que 1, quando você eleva a N, ele vai para 0, né, exponencialmente, vai para 0 rapidamente. Então, Q elevado a N vai para... o D elevado a N vai convergir para aquela matriz ali, que tem só 1, e as outras entradas são 1 no primeiro termo, e os outros são 0. E, por outro lado, você sabe que quem são o Q e o P, né? As colunas do Q são os autovetores da matriz P, à direita, né? A gente identifica aqui o 1, porque como a matriz é estocástica, o 1 é um autovalor, né, de autovetor esse 1, porque quando você soma cada linha dá 1. Tá? E o Q menos 1, é possível fazer a conta aqui, mas esse cara é essa matriz que está aqui, onde a segunda linha não importa muito, o que importa é a primeira. Né? As duas são importantes, mas para nós só vai interessar a primeira, que é essa Q dividido por P mais Q e P dividido por P mais Q. Então, você vê que essa primeira linha, a soma dos valores é 1, é uma probabilidade. Essa é o π estrela, porque da mesma forma que o 1, 1 é o autovetor do autovalor 1, a primeira linha da matriz Q menos 1 é o autovetor à esquerda da matriz P, tá bom? Então, isso foi algo que a gente viu na aula passada, que foi o que permite simplificar, né? Torna a coisa bem simples e é a coisa geral que a gente quer ver antes, quer ver sempre. Tá? Deixa eu voltar lá para o meu slide, tá bom? É que aqui eu sempre me enrolo um pouquinho, que esse mouse meu é meio devagar. Tá bom? Então, voltamos para cá, para nosso conteúdo de hoje, que é um pouco, a gente quer ir adiante. Aquele foi o exemplo simples do outro dia. Tá? Então, vamos só lembrar, então, o P é uma matriz estocástica, agora não é 2 por 2, é caso geral. Então, sempre você tem isso. Né? O 1, esse 1 aqui, vetor com todas as entradas 1, é um autovetor de P com alto valor 1. Tá? Bom, deixa eu fazer umas hipóteses aqui, que são o que está na base daquilo que a gente precisa, tá? Uma das coisas que eu vou supor é que o autovetor à esquerda, que corresponde a 1, né? Porque 1 é o autovalor. O escalar 1 é o autovalor. De autovetor, 1 à direita. Então, ele também é um autovalor à esquerda. Vai existir um π, tal que π vezes p é π. Só que me interessa saber quando esse π é uma probabilidade. Então, para poder ter uma π que é uma probabilidade, me interessa que eu possa pegar esse autovetor à esquerda com todas as coordenadas positivas, no caso, que eu não quero... Poderia ser o caso de ter uma situação com 0, mas vamos esquecer isso por enquanto. Com todas as coordenadas positivas. Então, isso vai ser uma hipótese que eu vou fazer aqui para poder argumentar, tá? Todas positivas. Você pode, sem perda da generalidade, pensar que é uma probabilidade, né? Porque é uma equação linear, π estrela vezes p igual a π estrela. Se você multiplica por uma constante, o π estrela, continua valendo, que é linear, tá bom? Então, eu vou supor isso, que eu tenha o autovetor à esquerda com todas as coordenadas positivas. E a outra hipótese importante, tá, é que 1 seja um autovalor simples, no sentido que todos os outros autovalores de P têm um valor absoluto menor do que 1. Como era ali naquele exemplo, 1 menos P menos Q.
né? Eu tinha uma matriz 2 por 2, a gente calculou na aula passada, o outro era 1 menos P menos Q, e eu exatamente estava jogando fora o caso em que esse número tinha módulo 1. Eu vou supor que todos os demais têm módulo menor do que 1. Esses autovalores podem ser complexos, em princípio, né? Não importa muito, mas que tem módulo menor que 1. Nenhum deles está na fronteira, tá? Se forem reais, é no intervalo, mas se não, nos complexos, no círculo unitário. Bom, se você tem essas duas condições, e se você lê, isso não é importante, você não precisa saber exatamente esse resultado aqui, mas é só para argumentar, tá bom? Se você tem isso, que tem o alto valor 1 é simples, todos os outros têm norma menor que 1, né? E você, aplicando a forma canônica, porque nem sempre a matriz P vai ser diagonalizada, né? No nosso exemplo mas nem sempre ela vai ser. Mas sempre tem a forma canônica de Jordan. Então, significa que você vai ter uma Q, como a gente tinha lá, né? Em que as colunas dessa matriz Q são os autovetores de P, e as linhas do Q-1, e aqui tem o -1 aqui em vermelho, porque exatamente estava faltando no meu slide que eu tinha posto antes, tá? São os autovetores à esquerda de P, tá? Isso é E a D, a matriz D, que antes era uma diagonal, no caso geral pode não ser diagonal, mas ela vai ter essa forma assim, ela vai ter 1 e zeros no resto da primeira linha, 0 no resto da segunda linha, e aqui você vai ter uma matriz M, que vai ter alguns blocos, dependendo dos autovalores, porque você pode ter autovalor com multiplicidade variável, você vai ter, mas todos esses autovalores têm módulo menor que 1, valor absoluto menor que 1. Então, essa matriz que está aqui, ela vai convergir para 0. Todas as entradas dela vão para 0. Ou seja, mesmo que não seja exatamente diagonal, você vai ter exatamente a mesma coisa que tinha lá no nosso exemplo da aula passada. Vai convergir a uma coisa que vai ter 1 e zeros. Vai ter só aquele 1zinho lá e o resto tudo zero. Então, isso vai facilitar muito você calcular o limite do P elevado a N, né? Porque é o mesmo argumento da aula passada, porque P elevado a N vai ficar, né, você multiplica aqui por Q à direita e por Q menos 1 à esquerda, você tem P elevado a N é igual, né, a Q D elevado a N vezes Q menos 1, né? Então, como o D vai dar 1, 0, 0, a conta vai ficar super simples e a gente vai olhar essa conta daqui a pouquinho, tá? Mas isso aqui é uma coisa muito parecida, mas muito mais geral do que aquilo que a gente tinha na nossa matrizinha 2 por 2, onde aqui eram números simplesmente, tá? Bom, então isso aqui é uma coisa puramente algébrica, mas é de esperar, né? Porque nós queremos saber o que acontece com as potências de uma certa matriz. Então, é possível que dê para dizer alguma coisa apenas do ponto de vista algébrico, não é probabilista, mas depois a gente vai olhar as coisas de outra forma, e que seja útil para nós. E isso, então, que está colocado aqui, está contido num teorema bem antigo, né? Mais de um século, bem mais de um século, teorema de Perron-Frobenius, sobre matrizes com entradas não negativas, tá bom? Então, esse teorema foi provado uma primeira versão pelo Perron, em 1908, e depois tem uma segunda versão, Perron-Frobenius, o Frobenius, em 1912, que complementou o resultado. Então, é esse que está escrito aqui, que eu vou explicar o que é e como que a gente usa, né? A demonstração desse teorema não nos importa muito, mesmo porque a gente vai evitar, tá? Mas tem uma demonstração indicada no exercício no livro, e depois a gente pode ver. Mas não é o ponto aqui principal para nós. Então, tem uma matriz finita, né? S, o meu S, o nosso espaço de estados, é finito. A minha matriz P
Então, ela é uma matriz estocástica, o número de linhas e colunas é o cardinal de S. Aqui eu escrevi o cardinal de S com essa barra no S. Às vezes, eu vou botar aquele símbolo de cardinal, porque eu oscilo entre um e outro, tá? Espero que não incomode. Tá? Então, eu tenho uma matriz estocástica e eu tenho uma hipótese nesse teorema. É o seguinte, vai existir uma potência dessa matriz, não sei qual vai ser, não importa qual, tal que quando você olhar essa potência, todas as entradas dela vão ser positivas. Tá? Isso é uma hipótese. Existe uma potência tal que todas as entradas ficam positivas. É uma hipótese a ser verificada em cada caso. Né? E a gente vai olhar exemplos que não valem, exemplos que valem. Tudo bem. Você tem essa hipótese. É a hipótese do teorema. Tá supondo que satisfaz isso. Uma P, matriz estocástica, que é a nossa matriz de transições, que tem uma potência dela, pode ser 2, pode ser, sei lá, qualquer um R, que é todas as entradas positivas. Quando isso acontece, né, o teorema garante que o alto valor 1 é simples. Todos os demais autovalores têm módulo menor que 1, que era nossa hipótese anterior. E o autovetor à esquerda, correspondente a este autovalor 1, ele pode ser tomado com todas as coordenadas positivas. Ou seja, pode ser feita uma distribuição de probabilidade. Uma distribuição de probabilidade vai ser uma sequência de números, P1, P2, P1, Pn, tal que a soma, maiores ou iguais a zero, a soma tem que dar 1. Né? Porque você tem um autovetor, você divide por uma constante, continua. Então, isso nos diz o seguinte, quando a gente tiver as condições do teorema de Perron-Frobenius, aquilo que nós falamos aqui antes vai valer, porque exatamente as hipóteses eram essas, que agora não são hipóteses, são o resultado do teorema. A hipótese passou a ser essa aqui, é mais verificável, né? Algo que tem chance da gente poder verificar. Certo? Então, quando você tiver essa condição do Perron-Frobenius, você vai concluir, né? Que a cadeia de Markov, com essa matriz de transição, matriz de transições P, ela tem uma distribuição estacionária, que eu vou chamar de distribuição estacionária, é uma π, tal que maior ou igual a zero, a distribuição estacionária poderia ser maior ou igual, tá? Aqui é todo positivo. E a soma é uma probabilidade que satisfaz essa equação. Essa equação é que define ser estacionária, né? Porque o que essa equaçãozinha aqui diz, né, é que se você começa com π no tempo 0, no tempo 1 você está em π de novo. Opa, peraí, tá? Tá no π de novo, tá bom? Bom, então tem isso, e, além do mais, o Pn, a potência enésima, converge a essa π. Você está vendo aqui que o limite da entrada IJ não depende do I. Ou seja, é a mesma coisa que a gente tinha dito antes, que vai convergir a uma matriz que tem todas as linhas iguais, né? Porque I e J é o termo da linha I, coluna J. Está convergindo a um πJ, não depende do I. O que isso quer dizer? Que a distribuição do X no tempo N, a probabilidade de ser igual a J, vai convergir para πJ, não importa como que eu comecei, qual o estado inicial. Tá? Então, é um teorema que fala sobre o que acontece com a sua evolução estocástica quando o tempo é muito grande, no limite só. Tá? Então, isso está dizendo, algebricamente, que Pn converge a essa matriz π, que tem todas as linhas iguais, todas as linhas são essa πzinha aqui, que é a distribuição estacionária, tá bom? Então, isso aqui está imediato, decorre imediatamente do teorema, né? A primeira está dito lá no teorema, então não tenho que provar, está dito lá, né, que o teorema diz isso.
o autovetor à esquerda pode ser tomado com as coordenadas positivas, então está escrito aqui, é a mesma coisa. A segunda condição, segunda afirmação que está feita aqui, é que envolve aquilo que a gente falou, a forma canônica de Jordan, uma forma de ver, né? Por quê? Porque a forma canônica de Jordan vai dizer que você tem, se você pegar, tem uma matriz Q, com uma inversa Q-1, né? Essa Q, ela tem, nas colunas dela aqui, os autovetores de P. E a Q-1, nas linhas, os autovetores à esquerda. Tá? Mas vocês viram que eu só coloquei o primeiro, que é o 1, é aquele que eu sei, com certeza que 1 é um autovetor, né? Tá aqui, essa equação é dizer que a matriz é estocástica. E aqui, eu só estou colocando a primeira linha, que vem dada dessa afirmação aqui. Tá? Então, eu sei que eu tenho uma Q, que eu não conheço esses pedaços, não estou interessada muito no resto aqui também, mas ela é uma Q tal que a inversa é assim. E eu tenho essa propriedade, que quando eu fizer Q-1 vezes P vezes Q, que significa nada mais do que fazer uma mudança de base no operador linear, mas não importa muito para a gente, toda a álgebra linear aqui, é só para usar. Quando você fizer essa conta aqui, vai te dar uma matriz D, que tem essa cara, 1, zeros aqui, e aqui você tem um M, que quando você fizer a potência enésima disso, mandar N para infinito, ela vai para zero. Isso é porque ela é formada com blocos, né? Blocos nas diagonais dela, pode ter tamanho 2, 3, depende das dimensões, mas nesses blocos triangulares, esses blocos triangulares, eles têm os autovalores correspondentes, que você encontra. Como todos têm modo menor que 1, né? Quando você tem uma matriz triangular, é fácil você fazer a potência também. Então, essa M, ela vai sumir no limite, tá? Então, consequentemente, você vai aplicar a mesma coisa que tinha antes. Quando você fizer esse D elevado a N, né, que é isso que está aqui, né? Esse D elevado a N é isso, mas ele está convergindo para isso aqui, tá? 1, 0, 0. Então, quando você faz o P elevado a N, que vai ficar Q, vezes o D elevado a N, vezes o Q menos 1, ele vai convergir para isso aqui, né? Eu acho que até que eu fiz a conta aqui no slide, posso mostrar. Deixa eu ver se eu fiz. Não, eu faço agora, só porque eu escrevo muito mal aqui nesse... Peraí. Tá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, é a mesma conta de antes. Desculpa um pouco. Essa minha barra aqui tá muito estável. Que coisa. Enfim, meu computador tá... Acho que é o mouse. Só um minutinho, quer ver se eu... Porque eu tinha feito aqui bonitinho para mostrar para vocês, mas não sei onde é que tá. Pensei que eu tinha feito aqui. Não fiz. Bom, então deixa eu fazer na... É simples, né? Porque você vai ter... Peraí, vamos voltar para lá. Vou voltar para cá. Tá bom? Então, você vai fazer aqui. Lembrando, Q-1 é essa matriz que está aqui. A primeira linha dela é a distribuição π.
o autovetor π. O resto eu não sei o que é, mas não importa muito. Vamos deixar o resto aqui, na Q menos 1. A D, nós estamos fazendo o limite. Então, você imagina que a D é só 1, 0, 0. Tá? Então, quando você multiplicar a D elevado a N com N indo para infinito, D na infinito, pela Q menos 1, só vai sobrar a primeira linha, o resto vai ficar 0, né? Porque todas as outras você vai fazer 1, 0, 0, vai ficar só a primeira, depois as outras vão dar 0. Então, vai ficar a primeira com o π e o resto vai dar 0. Tá? A primeira linha vai ficar o π1 e o resto vai dar 0. Aí você pega isso e vai multiplicar por essa aqui à esquerda, que é 1 e o resto não interessa. Mas quando você fez a conta dessas duas, você já tinha π1, πk e o resto era 0. Aí, quando você multiplicar por essa aqui, né, que é 1, e o resto que não me interessa muito, o que não me interessa não vai importar, porque ele vai estar multiplicando 0. Porque você faz linha por coluna. Então, a linha 1 só vai ter o primeiro termo, que vai importar, porque os outros aqui, nas linhas aqui, são 0. Né? Então, vai ficar π1, πk, a outra, a mesma coisa, vai ficar isso que está aqui. Tá bom? Então, é uma conta puramente uma conta trivial. Tá? Eu estou fazendo aqui, estou fazendo limite quando n vai para infinito, isso aqui é constante, esse aqui é constante, estou pegando o limite aqui dentro, esse aqui é isso que está aqui, então vai virar isso. Então, aquilo que a gente falou lá no caso 2 por 2, vai valer sempre que nós tivermos a condição de Perron-Frobenius, tá? Tá bom? Exatamente sempre, pelo mesmo argumento. Tá? Não, se você não lembra que tem a forma canônica de Jordan, como é que é, tudo bem. Se você quiser lembrar, você vai lá e lembra da álgebra linear. Mas não é essencial. A gente não vai usar. É só para justificar o que acontece. Tá bom? Então, eu tenho, para cada aula, para algumas aulas, eu coloco alguma coisa adicional, que chamei de notas adicionais, que eu coloco alguma demonstração que não é necessariamente, que não vai ser feita em aula, para não gastar tempo, porque ela não é essencial, mas é recomendável que vocês leiam. Então, em relação a esse argumento que está dando aqui, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou que quando existe uma potência da matriz P, que todas as entradas forem maiores que 0, existe uma única potência, qual, sei lá, não importa, o R não importa no teorema, tal que todas as entradas de P elevado a R forem positivas, então você pode ver que o P elevado a N converge para essa π, que são uma matriz com todas as linhas iguais, e essa linha é a distribuição estacionária, por assim dizer. Se você começa com ela, a cadeia fica sempre com ela. E isso quer dizer que a distribuição de probabilidade do xn converge para essa π, não importa como você começar a sua cadeia. É o que está dizendo probabilisticamente ou estatisticamente, tá bom? Então, tem duas coisas que eu queria observar aqui. Uma delas é que esse teorema, ele não diz muito, ou diz nada, sobre a velocidade de convergência, né? Quão rápido converge, né? Tá, tem alguma coisa exponencial, a gente imagina, porque o m elevado a n, esse aqui converge exponencialmente a 0, mas não está dizendo explicitamente, tá? Mas tá, porque vai depender do R, quem é o R também. Mas está mais ou menos implícito, né? Porque saber a velocidade de convergência da cadeia é algo de interesse prático, se bem que nesse curso introdutório ele fica um pouco de fora, né? Fazer uma estimativa robusta de quão rápido, quão grande precisa ser o N para você ter uma boa convergência, uma boa aproximação da distribuição estacionária. Tá? Isso é algo de interesse nas aplicações, né? Porque cadeias de Markov, elas são usadas como algoritmos. Algoritmo para gerar uma medida, exatamente. Você tem uma medida π, e você quer ter uma forma de simular essa π.
Então, você pega uma cadeia de Markov que tem π como distribuição estacionária. E começa de qualquer jeito e vai usando a sua cadeia, o seu algoritmo para convergir. Então, saber como converge é uma coisa importante, mas a gente não está dando muita ênfase aqui, tá? Então, isso se refere à extensão daquilo que a gente falou na aula passada, com base nesse teorema super antigo, né, do Perron-Frobenius. Mas tem uma condição, essa condição a gente vai ver, nem sempre ela está valendo. A gente vai analisar agora um pouco essa condição. Antes de eu passar a analisar essa condição, se alguém tiver alguma pergunta que seja urgente, que seja necessária para a gente continuar, por favor, ativa o microfone e faz. Não? Bom, então eu vou continuar aqui, e o meu objetivo agora é ver alguns exemplos onde vale e outros onde não vale essa condição de Perron-Frobenius, e para a gente entender melhor o que a gente faz, tá? Então, bom, então vamos tentar entender isso agora, tá? E isso vai envolver depois a gente olhar diferentes tipos de estados, mas deixemos para lá, tá? Então, só eu vou fixar logo essa notação aqui, P elevado a zero, eu vou chamar a matriz de identidade, que é 1 na diagonal e 0 fora. Isso é uma convenção, se você quiser, é uma convenção razoável, né? Da mesma forma que um número real, não zero, elevado a zero, é 1. É a mesma coisa. Porque a identidade é o elemento neutro para esse produto. Você pega a identidade vezes qualquer matriz, à esquerda ou à direita, vai dar sempre a mesma matriz. Tá bom? Então, isso aqui é só uma notação que vai aparecer depois. Tá? Então, agora vamos tentar examinar alguns exemplos, saber alguns exemplos onde vale a condição de Perron-Frobenius e outros onde não vale. Tá? Vamos tentar olhar um pouco. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou pegar é aquele que a gente, na última aula, a gente falou, do passeio aleatório com fronteira refletora no intervalo, que, de fato, é o passeio aleatório no grafo do intervalo. Tá? E vamos ver. Então, o que é esse passeio aleatório? Esse aqui eu tenho esse espaço de estados, né? Aqui eu tenho essa chateação aqui com mexer isso aqui. Aqui é esse espaço. Você pode pensar que é um grafo, esse segmento, né? E então cada ponto interno aí tem 2 vizinhos e os da fronteira tem um vizinho apenas. Tá? Então, isso, se você faz aquilo que a gente chamou de passeio aleatório no grafo, cada carinha aqui interno pode pular para a direita ou para a esquerda com probabilidade de meio e meio. Esses extremos, ele só tem um vizinho, então sempre que ele estiver ali, ele pula para o vizinho. Tá? Voltando aqui para o nosso, então esse aqui corresponde àquele mesmo passeio que a gente falou, passeio aleatório com fronteira refletora, no caso que P fosse meio, porque a gente definiu esse passeio, esse exemplo 1, de modo mais geral, com ia P para a direita e 1 menos P para a esquerda. Tá? Mas aqui eu estou só olhando esse caso agora, tá? Só para ser mais simples. Para não ter que gastar tempo muito em conta aqui. Tá? Então, eu tenho uma situação em que, estando aqui no meio, eu vou para a direita com probabilidade de meio, eu vou para a esquerda com probabilidade de meio. Estando aqui no extremo esquerdo, do 0 eu vou para o 1 com probabilidade 1. Tá? Do último aqui, que chamamos de N, eu vou para o N menos 1 com probabilidade 1. Por isso o nome refletor. Então, a minha matriz, eu não escrevi a matriz, eu representei assim no grafo, mas dá na mesma, certo? Então, é uma matriz que tem zeros na diagonal, e ela tem um cara acima, né? Ela tem meio, no outro ela tem meio, e nos extremos ela é um pouquinho diferente, ela não tem um vizinho falta, então ela só tem isso.
tá? Não precisa escrever a matriz, mas ela está dita por esses arcos que estão aí representados, com esse valor, tá bom? Então, esses aqui representam as entradas da matriz, né? Esse aqui, ó, por exemplo, 1, né, representa a entrada da matriz, P de 0, 1. O P de 1, 2 é meio. O P de 1, 0 é meio. É o que está dizendo esses grafos, essas flechas que estão aqui, tá bom? Bom, se você tem esse exemplo, você verifica imediatamente que você nunca pode voltar ao próprio estado I num tempo ímpar. Você sempre, Pn de I vai ser 0 se o N for ímpar, porque em cada momento você dá um passo para a direita ou para a esquerda, né? Então, você não pode, vai ter essa paridade, você começando no ímpar, você vai estar no ímpar, começando no par, você vai estar no par. Então, como Pn de I é 0 para todo N e para todo I, né? Nunca vai acontecer. Então, certamente, não vale a condição de Perron-Frobenius. Não vai ter nenhuma potência que tenha todas as entradas positivas. Porque na diagonal, se o N for ímpar, vai dar 0. Né? Então, se tivesse uma que desse todas positivas, na próxima tinha que dar também. Né? Por isso que, se você tem uma subsequência em que dá 0, não tem como valer. Tá bom? Tá claro isso? Tá claro? Tá claro que isso aqui é verdade, gente? Tá? Tá bom? Então, não vale Perron-Frobenius nesse exemplo. É um exemplo muito simples, mas Perron-Frobenius não está valendo. Então, eu já disse para gente que Perron-Frobenius, embora sendo extremamente importante e útil, ele não pega tudo o que interessa, né? Porque esse é um exemplo simples, interessante, mas não vale. Bom, não vale, mas é muito fácil a gente resolver a equação π igual a π vezes p. Ou seja, descobrir quem são as distribuições estacionárias. Só tem uma, no caso. Tá? Então, eu quero resolver essa equação. O que é essa equação? É uma equação de matriz. Né? Então, eu tenho que escrever para cada... Como a matriz é cheia de zeros, né? Ela é fácil da gente escrever. Então, eu vou escrever isso aqui. Eu tenho que escrever para cada i essa equação. Ela tem... no caso, tem n mais 1 elementos. Então, tem n mais 1 equações. Eu vou escrever todas elas, certo? Por exemplo, quando eu pegar aqui do lado esquerdo, a coordenada 0, que corresponde ao estado 0, vai ficar π de 0 é igual a π de 1 vezes meio. Né? Porque eu só posso chegar no 0 vindo do 1. Então, quando você olha do lado aqui, o único que leva no 0 é o 1. Então, único termo aqui nisso, que não fica 0, quando você pega, né, a entrada 0 é 1. Tá claro isso, gente? Porque isso que está aqui, quando eu olhar, é π vezes p, coordenada 0. Então, é a soma de πj, pj0. Mas o único j que pj0 não é 0 é o j igual a 1. Porque é o único aqui que tem uma flechinha com um valor positivo chegando no 0. Então, esse primeiro termo fica isso. O termo aqui, quando eu pegar 1, no 1 eu posso chegar vindo do 2 ou vindo do 0. Nem todos os arcos eu botei aqui o desenho, né? Eu não botei o meio aqui, mas tem também. Então, no 1, eu posso chegar do 0, e aí eu vou chegar com probabilidade 1, ou eu posso chegar do 2, e aí eu vou chegar com probabilidade meio. Né? O arco daqui para lá, do 2 para o 1, tem probabilidade meio. Ele não está desenhado aqui, porque eu fiquei com preguiça de desenhar todos, mas porque eu já tinha falado quem era esse processo e porque também falei aqui agora com o gráfico. Então, para o 1, a equação vai ficar isso aqui. Para qualquer outro aqui no meio, vou pegar um i qualquer, você pode chegar no i vindo do i menos 1, com probabilidade meio, ou vindo do i mais 1, com probabilidade meio. Então, vai ficar essa equação que está aqui. Quando você pegar o termo i aqui e o correspondente termo i aqui. Aí fica esses aí. Então, aqui você tem 1, 2, aqui você tem do 2 até o
aqui vai para o 1, né? Aqui do 2 até o n-2. Agora você tem aqui nesses dois últimos, a mesma, parecido com esse aqui, né? Do n-1, você chega no n-1 vindo do n-2 com probabilidade de meio, ou vindo do n com probabilidade de 1. O n-1 e o 1 são a mesma coisa, exatamente análogo, simétrico. E no n, você só pode chegar no n vindo do n-1, porque é o único arco que tem. Então, fica isso. Então, as equações ficam essa aqui. Eu quero resolver essa equação, eu tenho que resolver esse sistema linear simplesinho aqui, tá bom? Bom, aí você examina um pouquinho esse sistema para resolver. A solução é fácil, né? Vamos olhar. Bom, essa primeira equação nos diz que π1 é 2 vezes π0. Só passar o meio que está aqui para lá, vai ficar π1 é 2 vezes π0. Certo? π1 é 2 vezes π0. Bom, é a mesma coisa que dizer que π0 é π1, é o que está aqui, π0 é π1 sobre 2. Então, quando eu pego esse π0 aqui e substituo por π1 sobre 2, eu vou ficar π1 é igual a π1 sobre 2 mais π2 sobre 2. O que eu faço? Passo esse π1 para o lado de lá, vai ficar π1 menos π1 sobre 2, ou seja, π1 sobre 2, igual a π2 sobre 2. Significa que π1 é igual a π2, certo? Então, eu vou obter que π1 é igual a π2. Bom, aí eu vou na próxima, substituo. Aqui eu teria i igual a 2, aqui seria 1, né? Eu substituo de novo e continua o mesmo argumento, eu vou ter que todos os πs do 2 ao n-1 vão ser iguais, tá? Porque eu vou repetindo esse argumento, linha por linha, eu vou chegar a essa conclusão. Todos são iguais. Quando eu chegar no n, aqui é diferente, né? Porque aqui, ao invés de ter, eu tenho meio só no, eu tenho πn. Esse aqui é diferente, então aqui eu tenho uma situação que nem eu tinha com o zero, né? Ou seja, o πn é igual ao π0, e todos os outros são o dobro de cada um desses dois. Ou seja, você tem n mais 1 termos, dois que são assim, a metade, e os outros são 1 sobre n. Tá? Então, né? Aqui você tem 1 sobre n, né? Quando você soma esses dois, dá 1 sobre n. E você soma esses aqui, dá n menos 1. N menos 1 sobre n. Somando tudo, dá 1. Então, você obteve facilmente, é uma conta bem simples, porque esse exemplo é assim, simples, como calcular a π, o autovetor à esquerda de alto valor 1. E só tem esse, porque se você vai resolver esse sistema, ele é determinado, só tem essa solução. A gente foi fazendo aqui, linha por linha, né, foi só resolvendo uns sisteminhas, como aqueles que você resolvia na escola, só que ele tem um número geral de linhas, mas ele é super simples. Você vai resolvendo iteradamente. Qualquer dúvida, depois você pergunta, tá? Então, só tem uma, ou seja, não vale a condição de Perron-Frobenius, né, porque Pn de I é zero para todo n, porém é fácil achar a distribuição estacionária, que é essa que está dita aqui, né? Todo mundo tem a mesma probabilidade, que é 1 sobre n, e esses dois extremos têm uma probabilidade um pouquinho menor, a metade, quer dizer, um pouquinho não, a metade, né? Mas todas elas são pequenas, porque imaginando o n é grande. Isso é razoável, né? Você entende, porque se você pensa que isso é o seu grafo, esse cara aqui, você só pode chegar nele de um lado, nos outros você pode chegar de dois lados, então ele tem uma probabilidade um pouquinho maior, certo? Aqui, né? Tá? O grafo é esse, então, se você está aqui, né, aqui você tem um fluxo maior tem dois vizinhos, e esses aqui só tem um vizinho, então você só pode chegar daqui, por isso a probabilidade dá menor. Mas não importa, a gente podemos pensar que é uma conta puramente algébrica, tá? Vamos olhar um exemplo que parece com esse, mas de fato é bem diferente. Lembra que nós falamos na aula passada do passeio aleatório com fronteira refletora e o passeio aleatório com fronteira absorvente.
Então, eu vou fazer uma coisa que é quase igual a esse aqui, né? A mesma coisa que esse outro. No meio, você vai meio para a direita, meio para a esquerda. E a diferença é que quando você chegar no zero, aqui chegou no zero, você volta para o 1, rebate. Rebate, por isso se chama refletor. Aqui, quando chegou no zero, você fica parado lá, não sai mais. Do zero, você fica no zero. P de 0, 0 é 1. E no N também. P de N, N é 1. Você não sai mais. Então, a linha correspondente ao zero tem um na diagonal. E a linha correspondente ao N também tem um na diagonal. Quando você chegar em um desses estados, você não sai mais. Tá? Então, por isso tem o nome de fronteira absorvente, porque esses estados são absorventes. Se chegar lá, não sai mais. Lembra que a gente usou esse exemplo na aula passada? A gente falou nesse exemplo como representando o problema da ruína do jogador, né? Em que o N é o seu capital, e dois jogadores vão jogando até que o dinheiro de um deles termina. Eles estão jogando cara coroa até que o de um deles termine, e aí você termina o jogo, tá? Eu não sei, eu escuto às vezes alguma coisa que pode ser pedido de permissão, mas quando eu estou na apresentação, eu não vejo nada. Então, para a próxima aula, eu espero, vou ver se eu arranjo um outro monitor, que aí eu posso poder ficar vendo, caso tenha mais alguém que... Eu escutei um barulho como sendo de pedido de permissão, mas eu não estou vendo, tá bom? Bom, então agora esse aqui, tá claro qual vou considerar esse aqui. Bom, nesse aqui, também, obviamente, não vale Perron-Frobenius, né? Porque quando você olhar a partir do zero, por exemplo, Pn de 0 i, isso vai ser zero. Qualquer que seja o n maior ou igual a 1, e qualquer que seja o i diferente de zero. Então, não tem como valer a condição de Perron-Frobenius, que diz que todas as entradas de alguma potência têm que ser positivas. Não tem como, porque a linha do zero, ela vai ter sempre 1 na diagonal, e só. Todos os outros vão dar zero. Então, não pode valer. Tá? Então, mesma coisa para o N. Né? Não vale Perron-Frobenius. Mas aqui é muito diferente do anterior. No anterior, não valia, e a gente achou essa pi aqui, que era o que a gente chamava de pi estrela, né? Que é a distribuição estacionária, a solução disso aqui. Uma probabilidade bem bonitinha, ela dá a massa 1 sobre 2n aqui no meio, e aí põe 1 sobre n aqui no meio, e aí 1 sobre 2n aqui, 1 sobre 2n aqui. Tem n mais um ponto. Tá? Bom, quando eu estiver olhando esse aqui, a situação vai ser totalmente diferente, né? E você espera que seja diferente, por quê? Porque é uma dinâmica totalmente diferente. Como você tem probabilidades positivas sempre, de ir para a direita, para a esquerda, aí, né? Ganhar, perder, meio, então você acredita que, começando em algum lugar, cedo ou tarde, um dos dois ganha. Você vai acabar no N ou vai acabar no zero. Tá? E aí acabou a brincadeira, não sai mais. Né? Então, o comportamento é muito diferente daquele. Né? Então, isso te leva a acreditar que qualquer π solução daquela equação tem que estar totalmente concentrada no zero ou no n, porque o jogo vai acabar no zero e no n, ou no n, com uma certa probabilidade. Não vai ter mais estado intermediário, vai sempre acabar. Mas a gente quer ver isso algebricamente. Né? Bom, primeiro, você verifica imediatamente que se você pegar π, que é 1 corresponde aqui ao primeiro elemento do meu espaço de estados, que é o zero. Eu estou representando 0, 1 até o n. 1 e 0 nos outros, ou seja, você começa no zero. Então, isso π de 0 é 1 e π de i é 0 para todo i maior ou igual a 1. Se você começar com essa, vai ficar com essa. Ela satisfaz a equação π é igual a π vezes p, de um modo trivial, porque
do zero você não sabe. Então, se você começou no zero, você fica no zero com probabilidade 1. Tá? Da mesma forma, se você pegar pitil, que é totalmente concentrada no N. Então, ela zero para todos os caras menores ou iguais que N menos 1 e 1 no N. É esse outro vetor aqui de probabilidade. São vetores de probabilidade, meio triviais, mas só. Tá? Também satisfaz a equação. Então, esses dois são estacionários. Quer dizer, concentrado no zero ou concentrado no N. Tá? E você se pergunta o que acontece, o que você espera da matriz como um todo. Bom, aqui eu não vou agora demonstrar, né, fazer o porquê, porque envolve outra coisa que a gente vai analisar depois. Agora aqui eu não posso aplicar Perron-Frobenz, não vale, né? Mas você pode fazer uma conta, num caso, digamos que o N seja pequeno, aí você pode fazer a conta na mão, né? Se o N for igual a 4, aí você tem uma matriz 5 por 5, porque a sua matriz é de zero, os seus estados vão de 0 a N. Então, quando você tem a matriz 5 por 5, é fácil de você quiser fazer a conta. Agora, depois a gente vai entender como fazer essa conta de um modo geral. Mas se você quiser hoje chegar depois e fazer a conta na mão, né, porque é fácil, você tem uma matriz pequena, você pode fazer, usar o computador, o que você quiser, só para ver como vai ficar. Ou olhar no livro, que eu acho que tem esse exemplo, feito a conta com algum Nzinho aí grande, para ver como é que fica, tá? Então, o problema é saber como é que vai ser esse meio aqui da matriz, né? Com que probabilidade você vai chegar, né? Se o N for 10, né? P elevado a 10, qual é a probabilidade em 10 eu estar no zero, ou em 10 eu estar no 1, etc, etc. Né? Então, você vê facilmente, nesse caso, fazendo a conta, mas isso não é uma conta que eu estou fazendo, só estou colocando aqui o resultado para você entender aquilo que para você ver qual é o resultado de algo que é bem intuitivo e que depois vamos fazer de modo rigoroso. A gente vai ver como provar. Tá? Mas aqui está dizendo o seguinte, se você... O que essa fórmula aqui está dizendo? Como é que é P elevado a N quando N é grande? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, se você começar no zero, não tem chance, você vai estar sempre no zero. Então, vai ficar 1, 0, 0. Se você começar no N, você vai estar sempre no N. O N aqui é 4, vai dar 0, 0, 1. Então, isso é óbvio, né? Se você começar no meio, que aqui tem, por isso que eu peguei 5, o 2 é exatamente a metade, né? Tem 5 pontos. Então, o 2 é simétrico. Está bem no meio. Então, é óbvio o que você espera. Como você vai acabar caindo no 0 ou no 4, e como ele está no meio, por uma simetria, ele vai dar meio para o 0 e meio para o 4. Isso aqui é só o limite. Vê? Aqui não está escrito igual, está escrito aproximado. Porque tem números aqui no meio que não vão ser 0, mas quando n vai para infinito, vai dar 0. Se você tiver no 1 ou no 3, ele não vai ser equilibrado, né? Porque se ele estiver no 1, é mais provável que ele caia no 0, porque ele pode cair no 0 em um passo, mas ele pode não cair. Pode não cair no 0 e aí ele volta para o 2. Aí se ele está no 2, ele está no meio, pode meio e meio. Então tem todo um jogo que a gente vai fazer de modo rigoroso, mas que diz que quando n vai para o infinito, a sua p elevado a n se comporta assim. Aparecem esses dois caras aqui, né? E aqui no meio vai sumir. Tá? Então, esse processo aqui, ele tem um jeitão totalmente diferente da cadeia refletor. Tá? Totalmente diferente, que vai ser absorvente. Tá? Bom, agora, deixa eu sair desse aqui, mostrar... Deixa eu mostrar outra coisa aqui.
Isso aqui eu vou deixar para vocês, não quero fazer agora, eu prefiro gastar um tempinho a gente vendo quais são as dificuldades, etc., tá? Mas eu quero... A gente mostrou, né, que quando você tem o teorema de Perron-Frobenius, usando a forma a forma canônica de Jordan, a gente viu que P elevado a N converge àquela matriz, que todas as linhas são iguais, e cada linha é a distribuição estacionária, essa aqui satisfaz isso, que é única, que é dada pelo teorema lá. Tá? Então, eu quero só mostrar para vocês que está aqui, eu não vou fazer todos os detalhes dessa conta aqui, mas está lá, chamado nota adicional 1, né? Para quem quiser ver. Aqui, desculpa que tem as letras um pouco escuras e claras, foi nesse momento eu estava escrevendo um pouco com lápis, mas depois eu vi que com lápis é ruim. Por isso, aliás, quando for a lista também, é bom escrever com caneta, que eu possa ver com caneta ou tem. Tá bom? Bom, então, vamos lembrar aqui, o teorema de Perron-Frobenius dizia o seguinte, que nas condições do teorema de Perron-Frobenius, eu tenho isso aqui, P elevado a N de IJ converge a πj, onde π é a solução disso aqui, tá? E eu quero só... A gente fez isso pensando na forma canônica de Jordan, o argumento de álgebra linear, vamos dizer. Você pode fazer um outro argumento aqui, que é aparentemente mais quantitativo, mas no fundo mesmo, e eu quero só mostrar aqui, tá? Depois, mas não vou gastar todo o detalhe, é só para evitar a forma canônica de Jordan, se você quiser, tá? Mas no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Bom, então eu tenho a minha matriz P elevada a N, e eu vou chamar de π maiúsculo, esse π grandão aqui, a matriz que tem todas as linhas iguais. Você vê que a linha não depende do I, são todas iguais, são dadas pela π, solução disso aqui, que é dada pelo teorema de Perron-Frobenius. Tá? E, bom, eu quero mostrar que isso aqui acontece. E que de fato... Bom, então vamos fazer o seguinte, tudo é finito, o meu S é finito. As P elevado a R é positivo para todo IJ. Π também é positivo. Então, eu certamente posso ajeitar um delta, um número, tal que vale essa desigualdade. Porque isso aqui são números positivos, isso aqui é um número positivo. Então, eu só pego aqui o maior desse, né? Eu pego o mínimo, P elevado a R, divido por isso, pego o mínimo, dá um delta, tá? Então, eu tenho número finito de números positivos de um lado, um número finito de números positivos de outro lado, eu posso arrumar essa desigualdade, tá? Então, eu tenho uma desigualdade entre duas matrizes, coordenada por coordenada. Toda entrada dessa matriz é maior ou igual a delta vezes a entrada correspondente dessa matriz. Lembrando que essa matriz tem todas as linhas iguais. Bom, como isso acontece, e P é uma matriz estocástica, e π também é uma matriz estocástica, cada linha dela é uma probabilidade, eu posso escrever assim, P elevado a R é igual a isso, mais 1 menos delta vezes outra coisa, que é a diferença. E essa θ, que eu chamei aqui, ela também vai ser uma matriz estocástica. Por quê? Porque quando eu pegar uma linha dessa matriz, a soma dá 1. Aqui a soma dá delta, porque a soma desse dá 1, mas tem um delta na frente. A soma desse aqui tem que dar 1 menos delta. Então, a soma desse cara dá 1. Tá? Então, θ é uma matriz estocástica também. Então, eu tenho essa equação que está escrita aqui, e que eu estou escrevendo aqui de novo, só troquei de notação. Eu chamei o delta de 1 menos alfa. Por quê? Porque eu quero focar no alfa, tá bom? Só notação diferente. Então, eu tenho isso. É uma equação. P elevado a R. R é aquele número dado na hipótese do Perron-Frobenius.
é escrito como 1 menos alfa vezes essa matriz π, mais alfa vezes essa outra matriz. E a coisa importante é o seguinte, quando você faz as potências dessa matriz, tem uma coisa mágica que acontece. Mágica entre aspas, né? Mas é fácil de ver. P elevado a 2R. Então, eu vou pegar essa matriz, vou multiplicar por ela mesmo. Né? Então, quando você faz essa conta, você observa que acontece isso aqui. P elevado a R, K, ou seja, a potência K dessa matriz, pode ser escrita assim. Aqui onde tinha 1 menos alfa, vai virar 1 menos alfa elevado a K. Ou seja, quanto maior o K, mais próximo de 1 esse número, porque alfa é um número entre 0 e 1, alfa é 1 menos delta. Tá? Aqui eu deveria ter escrito um delta menor que 1, é fácil ver. Tá. Delta positivo, o alfa é menor que 1. Alfa é 1 menos delta. Tá? E aqui eu tenho alfa elevado a k vezes essa matriz elevada a k. Essa aqui vai ficar sempre ela. Não tem potência aqui. Então, é uma coisa que, se eu provar isso aqui, eu estou vendo que essas potências vão ficar muito próximas dessa π quando k vai ficar grande. Porque esse aqui vai sumir, que vai para zero, aqui θ elevado a k, uma matriz estocástica, vai ficar tudo menor ou igual que 1. Então, isso aqui vai para zero, e essa aqui vai para π. Então, é aquilo que afirmava esse, pelo menos para essas potências. Tá? Agora, se você quiser fazer essa conta direitinho, a maneira de fazer é usando o seguinte, duas observações. Quando você pega essa π e multiplica θ vezes π, θ, qualquer matriz estocástica vezes π, vai dar π. Por quê? Se θ é uma matriz estocástica, significa que a soma de cada linha é 1. Mas lembra que π é uma matriz que tem todas as linhas iguais. Então, quando eu pegar a primeira linha e for multiplicar assim, na coluna do π, né, para obter o primeiro elemento, todos os termos que eu estou pegando da π são iguais. Então, vai ficar aquela constante vezes a soma dos outros. Mas a soma é 1, então vai ficar aquela constante. Então, isso aqui é um cálculo simples. Então, vale isso. Qualquer matriz estocástica, eu multiplicar pela... Porque π tem todas as linhas iguais, só por isso. Bom, a outra coisa que vale é que quando você pegar a π e multiplicar pela p, a p à direita, vai dar π. Por quê? Porque vale essa equação aqui, π vezes p é igual a π. Então, como isso aqui é um produto linha por coluna, quando você pegar cada linha, você está fazendo a πzinha vezes p, dá πzinha, que é a linha desse aqui. Então, isso aqui vale. Então, você tem esses fatos aí, esses dois fatos. Se você usa esses dois fatos, você faz a conta, algebricamente, você pega p elevado a r vezes k mais 1. Eu escrevo como r elevado a k e p elevado a r, né? Porque eu tinha rk mais r. Então, o RK, por hipótese de indução, era isso, e o outro está aqui. Aí eu tenho uma soma vezes uma P elevado a R. Eu abro essa conta, né, multiplico aqui o P elevado a R, daí eu somo, multiplico esse outro cara. Bom, quando eu fizer aqui, lembra que aqui tem isso aqui, ó, π vezes P é sempre π. Então, aqui, esse P elevado a R não vai ter efeito nenhum, vai virar sempre π. Agora, aqui eu tenho que fazer a conta, né? Alfa elevado a k, θ elevado a k, vezes p elevado a r. P elevado a r, por hipótese, era isso. Aí eu vou lá fazer a conta aqui, né? Esse aqui já está fixo, aquilo que eu quero. Vou fazer a conta aqui nesse outro. Pego o escalar para cá, ficou θ elevado a k vezes π, mais, né? Estou abrindo aqui, uma coisa vezes, esse é um produto de matriz, mas aqui eu tenho uma soma de duas matrizes. Então, eu faço produto desse primeiro, mais esse outro, né? Então, aqui, θ elevado a k vezes π é π, que a gente viu que θ vezes π é π.
Então, θ2 vezes π também é π. θ2 é θ vezes π. Vai ser θ vezes π, vai ser π. Então, isso aqui nunca vai mudar, vai ser sempre π. E aqui ficou esse escalar. E esse aqui vai ficar o que é, né? Alfa elevado a k mais 1 vezes o θ elevado a k mais 1. Então, esse aqui vai ser o restinho que vai sumir, porque tem o alfa na k mais 1. E tem o θ elevado a k aqui. Então, agora você junta esses dois termos que tem π, você vê aqui, você tem 1 menos alfa k, mais alfa k, menos alfa k mais 1. Botando em evidência o π. Ficou isso que está aqui, 1 menos alfa k mais 1. E aqui ficou isso aqui. Né? Então, é o que estava escrito aqui. Certo? Provou por indução aquilo que a gente queria. Tá? Então, a gente provou por indução essa fórmula. Dessa fórmula por indução, você conclui que, quando você manda k para infinito, esse aqui some e aqui vira 1. Então, vira isso que está escrito aqui em cima. Mas, olhando apenas as potências de R. Né? Os múltiplos de R, as potências que são múltiplos de R, porque eu olhei P elevado a RK. O N pode não ser um múltiplo de R. Você tem que fazer um outro artifício aqui para ver que mesmo quando ele não é múltiplo de R, a diferença não é muito grande e vai acontecer aquilo que a gente afirmou. Né? Porque você vai pegar um N no meio, N não é múltiplo de R, então quer dizer que quando você divide N, por exemplo, R poderia ser 2, e o N poderia ser um ímpar. Então tem o resto, né? Vai ser 1. Aqui, né? Então, em geral, você vai olhar que esse resto, como ele é limitado aqui, né? 0 até R menos 1 só, o R está fixo, não vai fazer muita diferença, você vai poder controlar a diferença e vai continuar valendo isso aqui. Tá? Se o N tiver entre múltiplo de R, K vezes R e K mais 1 vezes R, você vai garantir uma certa constante, que eu não sei dizer muito quem é, e um alfa elevado a K. Esse alfa também o alfa dá lá, é dado dessa conta. Ele não é uma coisa muito precisa, é só para entender que converge geometricamente a π, né, exponencialmente, essa coisa vai para zero exponencialmente, porque esse alfa é menor que 1, tá? Mas sem dar uma estimativa precisa. Mas o argumento aqui a razão de apresentar esse argumento aqui para vocês olharem lá, se quiserem, arrumarem, fazer os detalhes, que mais ou menos estão aí todos, é só porque eu estou evitando não está falando na forma canônica de Jordan. Então, se você não lembra o que é a forma canônica de Jordan, eu não estou falando nele aqui. Mas você pode ver também que a gente só quer usar o resultado, então não é, vamos dizer, necessário e não tem por que ficar... Não estou dizendo que vocês agora têm que ir lá estudar a forma canônica de Jordan. Não, ela só passou aqui, chegou en passant aí para justificar a convergência, que pode ser justificada também com esse argumento aqui, tá bom? Então, o meu plano agora é o seguinte, eu estou com medo de fechar o negócio aqui e desligar. Eu agora vou... Ixi, eu esqueci de gravar, gente. Eu acho. Tá gravando, sim. Ah, não, tá gravando. Levei um susto. Então, obrigado. Eu vou parar a gravação e a gente pode discutir, tá bom? Deixa eu parar aqui, porque não a parte teórica eu já fiz. Ainda bem que eu não esqueci, porque eu ia ter que fazer tudo de novo.